em Mateus, no capítulo 14. Uma breve reflexão a respeito do que aconteceu ali com o primo segundo de Jesus, João Batista. João Batista, nós sabemos, era filho da prima de Maria, mãe de Jesus. E ele foi chamado por Deus para ser um profeta, segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus, o maior profeta entre todos. Obviamente, Jesus também era um profeta e, sem dúvida nenhuma, o maior de todos, mas Jesus disse, nascido nesse mundo, né, um homem, foi João Batista. Nunca se encontraram. Foram se conhecendo no dia do batismo de Jesus, e como eu já expliquei para vocês, eu acredito que era o dia do aniversário de Jesus. Ou seja, o dia que ele estava completando 30 anos de idade. Tem a minha teoria sobre isso, isso é um sermão, outra mensagem. Jesus foi até o Rio Jordão. Alguns entre nós aqui, nesse momento, já tiveram a oportunidade de estar lá no local onde Jesus foi batizado, no Rio Jordão. Ano passado eu tive o privilégio de estar ali e fazer um batismo, próximo a Jericó, entre Israel e a Jordânia. Jesus chega ali na beira do rio e ele se vê pela primeira vez. E João Batista reconhece em Jesus o seu primo segundo, que ele nunca tinha encontrado antes, num país tão pequenininho que era Israel, o Filho de Deus, o Messias. João Batista vinha pregando sobre arrependimento, incitando o povo a mudarem de vida, a aceitarem Jesus e se batizarem. Então, naquele momento, Jesus se encontra com João Batista, nós sabemos que começa o seu ministério ali, e João Batista, a partir dali, começa um declínio do seu ministério. Ele começa a perder discípulos. Os discípulos de João Batista estão migrando e se tornando discípulos de Jesus, porque ele mesmo disse, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo disse, importa que ele cresça e eu diminua. E agora o seu ministério começa a desaparecer, porque o seu trabalho era preparar o caminho para o Cordeiro, Jesus, o Messias. Agora o seu ministério vai desaparecendo, desaparecendo, e acontece algo que ele não esperava. João Batista é preso. A sua mensagem, a sua pregação incomodava muitas pessoas, principalmente o rei Herodes. E agora ele está preso, e preso ele começa a ter dúvidas. A sua fé começa a vacilar. E ele fica pensando, mas será mesmo que este é o Messias? Ou a gente precisa aguardar outro? Ele manda alguns dos seus discípulos conversarem com Jesus e fazerem essa pergunta para ele. E Jesus simplesmente diz para eles o quê? Ele não responde. E geralmente Deus é assim com a gente, ele não responde com a resposta que nós esperamos ou queremos, mas ele responde de uma maneira que fica claro. Ele disse, diga para João, meu primo, o que vocês estão vendo. E o que eles viram? Os cegos vêm, os coxos andam, os demônios são expulsos, pecados são perdoados, vidas são transformadas. Tudo isso vinha acontecendo como resultado do ministério de Jesus, o Messias. E João Batista ouviu aquilo e ficou pensando, mas então por que eu estou aqui preso? Por que ele não me tira daqui? E aí vem algo terrível, que ninguém esperaria que acontecesse. Porque Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, deixou que o seu primo, o maior profeta, como ele mesmo disse, nascido de mulher, fosse preso e sofresse algo ainda pior. Vamos lá ver, Mateus 14, diz assim, porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem.
e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Como entender isso? Como entender que Jesus deixou o seu primo ser preso, o maior profeta, e deixou morrer, decapitado? Nós, às vezes, não entendemos os caminhos de Deus. E muitas vezes nós nos questionamos. E pensamos, por quê? Por que ele não fez algo? Bom, Jesus não fez algo e Deus não fez algo para defender seu próprio filho. Jesus mesmo sofreu muito mais do que João Batista. Ele não foi só aprisionado e decapitado. Jesus sofreu a pior morte que um homem poderia sofrer naquele tempo, que era a crucifixão. Antes disso, ele foi espancado, chicoteado, torturado de maneira terrível, a ponto de ficar completamente desfigurado. Mas há motivo para isso, e eu acredito, e o que eu vou dizer a partir de agora é resultado de estudo e é um resultado da minha conclusão. Então provavelmente você não vai encontrar por aí nenhum livro ou até mesmo outro pastor que chegue a essa mesma conclusão. Mas pelo que eu conheço da Bíblia e de Deus e do meu relacionamento com Deus, eu acredito que eu entendo o porquê. Tenho a minha resposta para isso. Veja, segundo nós entendemos na palavra de Deus, havia uma profecia de que haveria 3 Elias. O primeiro Elias, nós conhecemos a história, o grande profeta no Velho Testamento, tão poderoso, a sua palavra era a palavra de Deus. Elias falava e as coisas aconteciam, porque o que ele dizia vinha do trono de Deus. Ele disse que não iria chover e não choveu. Por 3 anos e meio. Ele disse, construa um altar e vamos ver se fogo do céu vem para Baal. Ficaram horas ali os profetas de Baal, centenas deles, e nada aconteceu. Elias fez uma breve oração e o fogo veio do céu. Elias se escondeu, fugiu. Quando ele estava voltando, Acabe e Jezabel mandam 50 homens para pregar Elias. Uma palavra de Elias, veio fogo do céu e consumiu 50. Acabe e Jezabel ficaram nervosos, mandaram mais 50 homens. Uma palavra de Elias, fogo do céu veio e consumiu mais 50. Pela terceira vez eles mandaram outro batalhão ali, 50 homens. E esse já, vendo o que aconteceu com os outros 100, veio com muito respeito e educação e disse, Elias, por favor, escuta o que eu tenho que dizer, que eu sei que Deus está com você, se você falar, fogo vem do céu e consome a gente. Então, por gentileza, você poderia me acompanhar, eu quero te levar lá no rei, só para conversar com você. E Elias, você foi educado, não vou dizer nada não. E foi. Que homem, tão próximo a Deus, que Deus mandou uma carruagem de fogo do céu e o levou embora. Está lá. O que Elias está fazendo no céu? Bom, segundo o livro de Apocalipse, há alguns seres humanos que estão lá no céu. 3 deles nós conhecemos o nome. Um se chama Enoque, foi o primeiro arrebatado por Deus, não viu morte. Está lá no céu. O segundo foi Moisés, esse morreu, e segundo o livro de Judas no Novo Testamento, ele ressuscitou 3 dias depois de ter morrido e Jesus o levou para o céu. Ele também está lá. O terceiro nós também sabemos o nome, Elias, levado com a carruagem de fogo. Então 3 homens estão lá no céu, a Bíblia diz claramente. Mas o livro de Apocalipse fala que existem ao lado do trono de Deus, onde Jesus está reinando, 12 homens de um lado e 12 homens do outro. São os 24 anciãos. O que eles estão fazendo lá, sentados em tronos, juntamente com Jesus? Segundo o livro de Apocalipse, eles estão julgando. Eles estão acompanhando e coordenando tudo o que está acontecendo agora no mundo, já vendo quem está se preparando ou não para a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele sabe quem ele leva e quem ele deixa. E ele não está fazendo isso sozinho. Esse trabalho está sendo acompanhado por pessoas daqui da terra que estão lá. Segundo o Apocalipse, 24 homens, 24 anciãos. 3 deles, eu já sei quem são, porque a Bíblia diz, Enoque, Moisés e Elias estão lá. Agora, eu tenho a minha
interpretação e ideia pessoal. Porque eu acredito que eu sei pelo menos o nome de mais um, não sei os outros 20. A gente pode confabular, imaginar, podemos aí até arriscar alguns nomes. Quem sabe Daniel, outro grande profeta, né? E outros homens mais aí do passado, Eliseu, que homem fantástico. Mas eu acredito que João Batista é o quarto nome. Por que eu acredito isso? Bom, veja, o que aconteceu com Moisés? Moisés estava no Monte Nebo, no momento que morreu. Hoje é a Jordânia. Eu estive lá 3 vezes e vi esse monte. É muito alto, é um pico do lado da Jordânia, e lá de cima você pode ver a terra de Israel inteira. Eles estavam ali para atravessar o Jordão, para finalmente entrarem na terra prometida depois de 40 anos no deserto. Mas Deus diz para o velhinho ainda forte, vigoroso, com 120 anos, parecia o seu Clodoaldo, o avô dos meus primos, um homem que viveu mais de 100 anos, com força, com vigor, um homem fantástico. Lá estava Moisés com 120, lá no alto do Monte Nebo, olhando para o outro lado, e Deus mostra para ele a terra prometida, que ele esperou 80 anos para entrar. Ele foi para Midian, ficou 40 anos, voltou, e aí 40 anos no deserto. Era o sonho dele libertar o povo, não deu certo do jeito que ele tentou. 40 anos ficou como pastor de ovelhas, e agora 40 anos no deserto esperando para entrar. Quando chega ali, que maldade! Pense bem na maldade aparente de Jesus, de Deus, com Moisés. Mostrou a terra prometida e falou: Moisés, tá vendo a terra que mana leite e mel? Você não vai entrar. Você vai morrer. Vai ficar aqui. Ok? E Deus ainda explicou para ele o porquê. E ele viu tudo aquilo, e Deus mostrou para ele o futuro, e o que aconteceria, o que viria. E depois de toda aquela revelação, Moisés, obediente a Deus, morre ali. Eu fico imaginando Deus conversando ali com Moisés, seriamente, pessoalmente, mas a face séria, mas por dentro rindo. Por dentro um sorriso, se contendo e segurando para não rir. Tinha que fazer a cara de sério para Moisés, mas por dentro Deus estava rindo. Por quê? Porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que tinha preparado. Ele já sabia que Moisés iria descansar em 3 dias, ele ressuscitaria, para não entrar na terra prometida, a Canaã, mas na nova Canaã. Não entrar na terra que mana leite e mel, mas na terra onde não tem morte, dor, sofrimento e tristeza. Deus estava ali para levar ele embora depois de 3 dias para a eternidade, para estar no céu com ele. Que coisa maravilhosa. Então, aparentemente, quando Deus permite um sofrimento é porque ele tem algo maravilhoso. E eu creio que o mesmo aconteceu com João Batista. Eu creio que Jesus deixou ele ser preso, ele cumpriu a sua missão, ele foi um mártir, ele entregou a sua vida e Jesus deixou ele morrer. E ele foi decapitado. E eu imagino que João Batista devia estar pensando naquele momento que ele viu a espada e ele iria perder a cabeça. Ele não estava entendendo. Mas Jesus devia estar com o rosto sério, mas por dentro com um sorriso muito grande. Porque é a grande surpresa. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou naquele domingo pela manhã. E a palavra de Deus diz que com ele muitos ressuscitaram. E esses foram as primícias dos que morrem, dos mortos. Jesus é a primícia dos mortos, mas Jesus já levou com ele para o seu Pai. Depois de 40 dias, quando ele chegou ao céu, essas primícias dos mortos, esses que ressuscitaram com ele, foram levados com Jesus, e Deus o Pai aceitou o sacrifício de Jesus e esses troféus que ele levou. Quem eram esses troféus? Bom, segundo o que eu entendo pelo conhecimento da Bíblia, provavelmente eram 21 homens. 3 já estavam lá. E Jesus agora estava levando mais 21 para completar os 24 anciãos. Quem eu creio que está entre esses 21? João Batista. Por que eu creio isso? Porque a palavra de Deus diz que haverão 3 Elias.
O primeiro Elias, que pregou uma mensagem fantástica no pior momento da história de Israel, um homem tão usado por Deus que foi levado em vida para o céu. Depois veio o segundo Elias, segundo a palavra de Deus, João Batista. Quem é o terceiro Elias? E agora é uma coisa para você pensar e refletir. Porque segundo o entendimento que nós temos, o terceiro Elias é um grupo de pessoas. Não uma pessoa, mas um grupo de pessoas. E esse grupo tem um nome, que não é um nome, mas um número. E esse número é 144 mil. São o terceiro Elias. Interessante que esse grupo, ele vai ter o privilégio que Elias teve, de ser arrebatado ao céu em vida, não ter visto a morte. Mas alguns deles pode ser que sejam mártires, como foi João Batista. Veja que existe um padrão. O primeiro Elias cumpriu sua missão e foi ao céu arrebatado sem ter visto a morte. O segundo Elias, João Batista, foi um mártir, morreu, mas eu creio, também foi levado ao céu. Por isso que eu creio que ele foi, porque isso vai acontecer com o terceiro Elias, os 144 mil, que farão a obra do primeiro e do segundo no pior momento da história do mundo. É o momento que nós estamos vivendo. Alguns terão o fim de Elias, alguns terão o fim de João Batista, mas no fim todos serão levados para o reino dos céus de uma maneira especial. Então veja, que coisa maravilhosa. Quando algo ruim acontece, como aconteceu com Moisés, João Batista, eu creio, Deus, ele tem um plano maior. E ele tem uma grande bênção para cada um de nós. Agora, a decisão que você e eu temos que tomar é de fazermos parte desse grupo do terceiro Elias. Estamos nos preparando? Como vimos na quarta-feira, que tipo de solo nós vimos no domingo passado? Que tipo de solo nós temos no nosso coração para receber a palavra de Deus? Que tipo de fruto nós estamos dando? 30, 60 ou 100, como diz a parábola? Estamos nos preparando para receber o batismo do Espírito Santo e para sermos parte dos 144 mil? Esse é um grupo seleto, especial. É um grupo de elite. Não é um grupo comum. E quem decide fazer parte desse grupo não é Deus, é você. É você que se dispõe, é você que escolhe fazer parte. Quem decidiu que João seria o discípulo amado não foi Jesus. Não era ele que amava mais João do que a Pedro, Filipe, Tiago. Não. Foi João que se aproximou tanto de Jesus a ponto de colocar a cabeça no peito dele e ouvir o seu coração. Foi aquele que estava disposto a morrer com Jesus quando todos fugiram. Foi aquele que permaneceu e ficou ali com ele. E ele se tornou o discípulo amado. Foi ele que escolheu aquela posição. Jesus nunca chamou ele de discípulo amado. Ele que se auto-intitulou discípulo amado. Quando ele escreve no seu livro de João, ele se refere a João Batista. Toda vez que aparece o nome João. Quando ele refere a si mesmo, ele diz aquele a quem Jesus amava. O discípulo amado. Você é um discípulo amado de Jesus? Você já decidiu ocupar esta posição? A escolha é nossa. Fazer parte do grupo do terceiro Elias. Que Deus abençoe você neste sábado, que você se consagre a Ele e tenha esse relacionamento íntimo com Ele. Para que você se prepare para fazer parte desse grupo especial que tem um nome, que é um número, os 144 mil. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar.